Nesse vídeo, será abordada uma aula de matemática para o terceiro ano do ensino fundamental. Nesse vídeo, vamos abordar um tema muito importante, a divisão de números inteiros. Esse conteúdo será trabalhado de forma lúdica, concreta e contextualizada. Essa é a primeira aula com duração de 50 minutos. Ao longo dela, vamos explorar conceitos, algoritmos e estratégias que facilitem o entendimento da divisão. Tudo isso de forma participativa, com situações reais e atividades práticas. Nessa aula, teremos 4 objetivos principais. O primeiro é fazer com que os alunos compreendam o conceito de divisão como uma forma de repartir ou agrupar em partes iguais. Em segundo, vamos propor atividades práticas com o uso de material concreto para tornar o conteúdo mais acessível e significativo. Também iremos aplicar a metodologia de resolução de problemas proposta por George Polya, que é composta por 4 passos fundamentais: compreensão do problema, onde o aluno indica o que está sendo pedido, elaboração de um plano, escolhendo a melhor estratégia para resolver, execução do plano, colocando a ideia em prática e, por fim, verificação, em que o aluno analisa se as respostas fazem sentido e se o problema foi realmente resolvido. Por último, aplicaremos algoritmos da divisão em situações contextualizadas para mostrar a importância e utilidade do conteúdo no dia a dia. Nessa aula, vamos utilizar 3 habilidades fundamentais da BNCC para o terceiro ano do ensino fundamental. A primeira é EF03MA07, que orienta o aluno a resolver e elaborar problemas de divisão com base nos significados de partilha. Quando algo é dividido entre pessoas, é agrupamento, que é quando queremos saber quantos grupos podemos formar com uma certa quantidade. A segunda habilidade é EF03MA08, que trata da construção e uso de fatos básicos da multiplicação e divisão. Isso significa que o aluno deve aprender, por exemplo, que 3 vezes 4 é igual a 12 e, portanto, 12 mais 3 é igual 12 dividido por 3, na realidade, é igual a 4, desenvolvendo uma relação entre duas operações. Já a EF03MA09 propõe que os alunos usem diferentes estratégias e algoritmos, como o uso de desenhos, esquemas, cálculo mental, material concreto e até o algoritmo tradicional da conta armada. Ao desenvolver essas habilidades, garantimos que o aluno avance não só em conteúdo, mas também em raciocínio lógico, autonomia e capacidade de resolver problemas reais. A aula será dividida em 3 momentos: início, desenvolvimento e encerramento. No início, faremos uma roda de conversa com os alunos, trazendo situações, problemas simples do cotidiano. Um exemplo é: se temos 12 balas e 4 crianças, quantas balas cada uma vai receber? Outros exemplos que podem ser usados seriam: um pacote com 20 lápis deve ser dividido entre 5 alunos. Quantos lápis cada um vai receber? Ou ainda, uma professora tem 15 livros e quer distribuir igualmente entre 3 grupos. Quantos livros vão para cada grupo? Essas situações ajudam os alunos a perceber a divisão como uma ação concreta e presente no dia a dia. No desenvolvimento da aula, utilizaremos tampinhas e potes para representar o conceito de divisão de forma visual e manipulativa. Depois propomos que os alunos resolvam problemas em duplas, aplicando os 4 passos de George Polya. O primeiro passo é compreender o problema, ou seja, ler com atenção, identificar o que está sendo pedido e o que se sabe. O segundo passo é elaborar um plano, onde o aluno decide como vai resolver o problema. Pode ser por desenho, tentativa e erro, cálculo ou material concreto. O terceiro passo é executar o plano, colocando a estratégia escolhida em prática. E por fim, temos o passo da verificação, em que o aluno revisa sua resposta, reflete se faz sentido e se resolveu o mesmo que foi pedido. Esses passos estimulam o raciocínio lógico e desenvolvem a autonomia na resolução de problemas. No encerramento da aula, faremos a socialização das estratégias usadas pelas duplas, esclarecendo algumas dúvidas, reforço do algoritmo da divisão. Essa partida final é essencial para consolidar o aprendizado e valorizar os diferentes caminhos usados para poder chegar na solução. Para tornar a aula mais concreta e atrativa, vamos usar alguns recursos, entre eles tampinhas plásticas, copos descartáveis, que ajudam na visualização do conceito de divisão.
Também contaremos com quadro branco, pincéis e ficha com problemas contextualizados. Os alunos usarão seus cadernos e lápis para registrar estratégias e soluções. Esses materiais simples tornam o aprendizado mais prático e mais significativo. A avaliação nessa aula será contínua, prática e voltada para a aprendizagem significativa. O objetivo não é apenas verificar se o aluno acertou ou errou, mas entender como ele pensou, quais estratégias utilizou e como construiu seu raciocínio. Vamos observar atentamente a participação dos alunos nas atividades concretas, como o uso de tampinhas e copos descartáveis durante a resolução dos problemas. A interação com os colegas, o interesse em discutir soluções e a iniciativa em testar ideias são aspectos importantes que indicam envolvimento e compreensão. Também analisaremos os registros que os alunos fizeram no caderno, avaliando não só o resultado final, mas o processo de resolução, como organizar as informações, se desenharam, se fizeram contas ou se fizeram esquemas. Outro ponto essencial será a verificação da capacidade de explicar o raciocínio usado. O aluno precisa ser capaz de dizer com suas palavras o que fez e por que fez daquela maneira. Isso mostra que ele realmente compreendeu o conceito de divisão e não apenas decorou um procedimento. Além disso, aplicaremos uma atividade diagnóstica simples, parecida com a situação inicial da aula. Ela servirá para comparar o entendimento antes e depois da intervenção pedagógica, possibilitando ao professor ajustar a sua prática conforme as necessidades da turma. Toda essa abordagem busca valorizar o caminho percorrido pelo aluno, incentivando a autonomia, o pensamento crítico e a consolidação das aprendizagens duradouras durante o processo. É importante lembrar que uma mesma aula pode e deve ser adaptada conforme as necessidades da turma. Nem todos os alunos aprendem da mesma forma ou ao mesmo tempo, e é por isso que o professor precisa estar atento aos diferentes ritmos de aprendizagem. Por exemplo, se a turma apresentar dificuldades com o conceito de divisão, a aula pode começar com atividades mais simples, de contagem e agrupamento, antes de introduzir o algoritmo. Já se os alunos forem mais avançados, pode-se propor desafios que envolvam divisões com restos ou situações com múltiplas etapas. O uso do material concreto, como tampinhas e potes, já é por si só uma excelente forma de adaptação, pois permite que os alunos visualizem e manipulem os elementos da divisão. Para alunos com dificuldades, o professor pode, por exemplo, reduzir a quantidade de elementos na atividade. Em vez de dividir 12, dividir 6, ou permitir que trabalhem em trios ao invés de duplas, promovendo mais troca e apoio entre os colegas. As estratégias de George Polia também podem ser adaptadas. No passo 1, compreender o problema, o professor pode ler o enunciado em voz alta, ilustrar a situação no quadro ou usar objetos reais. No passo 2, elaborar um plano, pode-se oferecer sugestões visuais, como desenhos de balas, crianças, ou permitir que o aluno escolha entre as várias estratégias possíveis. No passo 3, executar o plano, o professor pode acompanhar mais de perto alunos que precisam de apoio, ajudando a colocar em prática a ideia pensada. E no passo 4, verificar a resposta, pode-se incentivar que os alunos expliquem oralmente o que fizeram, em vez de apenas escrever. Essas adaptações garantem que todos os alunos, independentemente do nível em que estejam, consigam participar da aula, compreender o conteúdo e desenvolver suas habilidades matemáticas com confiança.